Olá, tudo bem? Nossa reflexão se encontrará em Gênesis capítulo 19, a partir do versículo 30 até o 38. A nossa reflexão, ela tem como tema confiança pela metade. A gente vai tentar abordar isso de uma maneira mais resumida para a gente ganhar tempo. Eu queria ler com vocês rapidinho. A partir do versículo 31. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. Antes de eu entrar nessa questão, eu queria falar um pouquinho sobre Ló. Ló era um homem que temia Deus, um homem que confiava em Deus, um homem que recebeu destaque no Novo Testamento como sendo justo diante de Deus. Mas ele tinha um problema. Ele confiava pela metade. Ele recebeu uma orientação do anjo do Senhor de que saísse da onde ele estava para ir para uma terra segura, a fim de que o anjo pudesse destruir Sodoma e Gomorra. E Ló, vendo aonde ele iria, por orientação do anjo, ele disse: Não, meu senhor, eu quero ir para uma terra diferente, eu quero ir para aquela terra pequena, que posteriormente foi chamada de Zoar. E o anjo: Tudo bem, então vai para aquele lado. Mas Ló, talvez por medo, talvez com medo de que aquela cidade fosse destruída, ele foi para a caverna. E aqui a gente já consegue tirar uma lição do quão perigoso é nós nos escondermos na caverna. Às vezes nós passamos por problemas em que parece que tudo está caindo ao nosso redor. E ao invés de nós chamarmos Deus para os nossos problemas, nós vamos até a caverna para nos esconder. E caverna tem justamente essa ideia de esconderijo, de refúgio, de porto seguro, de onde nenhuma pessoa invadirá a sua privacidade no seu momento de sofrimento. E eu quero perguntar nesse momento para você, que tipo de caverna você se encontra? Talvez a tua caverna seja a caverna do desespero, a caverna da depressão, a caverna de que tudo está dando errado e já que não vai dar tudo certo mesmo, então eu vou me esconder aqui. Mas nós vemos grandes exemplos na Bíblia de homens de Deus que se esconderam na caverna e tiveram grandes prejuízos. E não foi diferente com essa família. Assim que eles foram para a caverna, a sua filha mais velha, vendo toda aquela situação, também com medo, também com o mesmo exemplo do pai de, eu posso até confiar em Deus, mas sabe, eu vou confiar até esse ponto, porque eu não sei se Deus pode me tirar dessa situação. Sabe, eu estou no fundo do poço, mas eu só consigo cavar mais profundamente esse poço, porque eu não sou capaz de poder olhar lá para cima e ver que se eu elevar os meus olhos para os montes, o meu socorro vai vir do Senhor. E ela, com medo de talvez ter uma vida sem marido, uma vida totalmente diferente daquilo que ela sonhava, ela tomou a decisão de embebedar o seu pai e de se deitar, e fez essa proposta para sua irmã mais nova. E como filha, eu não consigo imaginar até que ponto o desespero pode chegar ao ponto de você propor se deitar com o seu próprio pai. Para mim isso é algo suprarracional, eu não consigo entender. Mas muitas das vezes nós nos encontramos nesse lugar de desespero, ao ponto de tomarmos muitas das vezes decisões fora da vontade de Deus, com medo de que Deus não tenha poder
de transformar aquela situação. Aquelas meninas haviam se esquecido de que o mesmo anjo que havia guardado seu pai, até mesmo da morte, porque os homens quiseram invadir a casa de Ló, para poder abusar ali dos anjos. E os anjos ali os guardaram aquela casa. Elas se esqueceram de que ele teria poder Deus teria o poder para poder concretizar os desejos do coração delas. E elas com medo de que não tivesse marido, por estar na caverna, você vê o problema da caverna, tira toda a sua esperança, tira todos os teus sonhos. E ali elas foram lá, se deitaram com seu pai. E posteriormente nasceram 2 rapazes, que mais para frente ainda se tornaram 2 grandes nações. E nós podemos ver o que é que uma decisão errada, baseada na caverna, dentro de uma caverna, pode trazer prejuízos grandiosos, prejuízos estes que nem podemos imaginar. E quantas das vezes nós nos encontramos nessa situação? De tomarmos decisões fora da vontade de Deus por medo e desespero de que nós não encontraremos saída. E talvez você se encontre nessa situação hoje, vendo tudo caindo ao seu redor. Talvez você até mesmo perdeu a sua fé, perdeu a sua confiança em Deus, acreditando que talvez Deus não te ouve mais, parece que suas orações não batem do teto. Mas a gente sabe que não é bem assim. Então elas se deitaram e nasceram esses 2 rapazes, Moabe e Amon. Moabe e Amon posteriormente trouxeram grandes problemas para Israel. Eles não ajudaram o povo de Israel a chegar no seu destino. E por conta disso, tornaram-se 2 nações amaldiçoadas por Deus. E olha só a que ponto chegamos, né? Essas 2 nações, por uma escolha errada, se tornaram terras amaldiçoadas por Deus. E talvez você esteja pensando, eu realmente, no meu passado, eu tomei decisões erradas, eu não segui a orientação de Deus, eu estou aqui em meio ao desespero e eu não sei, depois de tudo isso que você está falando, Abigail, eu não sei se há ainda esperança para mim. Mas eu quero te dizer, calma, há sim uma esperança. Sabe, a gente vai ver que Deus, Ele é justo. Então, todo pecado, toda decisão errada realmente tem a sua consequência. Mas nós não podemos nos esquecer que o mesmo Deus de justiça, Ele é o Deus da graça também. A palavra de Deus diz lá em Salmo 113, a partir, na verdade, no verso 7, que o pobre ele tira do pó, mas o necessitado ele tira do monturo. Talvez por conta das suas escolhas, você seja uma necessitada sem esperança, uma necessitada que não vê saída para os teus problemas. Mas Deus quer te dizer hoje, nesta manhã, que se você for uma necessitada, ainda que você esteja no fundo do poço, ainda que você esteja no meio do lixo, porque monturo é lixo, era uma casa de lixo, ainda que você esteja neste lugar de trevas, neste lugar sombrio, Deus tem esperança para você, Deus tem a sua graça para você. E Ele faz com que você saia deste lugar de tormenta, desse lugar de treva, desse lugar de desespero, para fazer com que você habite entre os príncipes e os príncipes. Então, mulher, se um dia você se encontrou nessa situação e se você está nessa situação, creia plenamente
Nós não podemos, sabe? Eu acredito que a Bíblia é o livro atual. Deus, ele quando criou, quando ele pensou em fazer um livro para si, eu não posso apenas fazer um livro que se prenda apenas a um tempo, a uma época, mas eu preciso que este livro, ele perpetue de geração em geração. E ele resolveu colocar histórias que estão apenas em situações diferentes, mas o contexto é o mesmo. Deus, ele deixou a palavra dele para que nós não errássemos, para que nós tivéssemos esperança. E nós podemos ver que nós não podemos seguir o exemplo de Ló. Apesar de ser um homem justo diante de Deus, apesar de ser um homem que confiava em Deus, mas a sua confiança não era plena. A sua confiança não era plena ao ponto de, através dele e das suas filhas que tiveram ele como exemplo, elas tomaram decisões de uma confiança pela metade. Mulher, que você possa sair desse teu lugar de esconderijo. Que o teu lugar de esconderijo seja apenas a sombra do Altíssimo. Que a tua confiança não seja pela metade, mas que ela seja completa, ainda que as tempestades venham. Eu me lembro que em uma das tempestades em que os discípulos estavam com Jesus, eles eram experientes no mar. E às vezes você pode ser experiente na sua profissão. Você pode ter estudado em Harvard, em Princeton, pode ter estudado na USP, pode ter um emprego meu Deus do céu. Mas nada disso vai adiantar se você não tiver como exemplo de Jesus. Jesus, ele é o Deus do universo. Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas como homem, ele viveu como nós precisamos viver. Enquanto os discípulos acharam que eles iriam morrer, Jesus estava dormindo no barco. Isso é a prova da confiança completa. E Jesus, Deus, nos chama a viver o extraordinário com Deus, a viver a confiança plena em Deus, não baseada nas nossas emoções, muito menos baseada nos nossos problemas. Mas Deus hoje quer te chamar para viver a confiança plena com Deus. E a partir de quando você entregar tudo diante de Deus e depositar a sua total confiança em Deus, então você verá que haverá provisão dos céus. Então você verá que Deus sim é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que possamos pedir ou pensar. Que você possa receber essa palavra no seu coração. Levante-se e saia da caverna. Não deixe que a caverna da vida domine a tua vida com Deus. Não deixe que os problemas da vida impeçam com que você confie plenamente em Deus. Que Deus abençoe a sua vida. E não se esqueça, Jesus é a esperança que você precisa.